Seja muito bem-vindo no canal Arthur Jurassic. Hoje eu irei discutir com vocês que o Spinosaurus, afinal de tudo, foi o único dinossauro vilão que não morreu. Fala colecionador, fala colecionadora. Antes de irmos para o vídeo, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho para o YouTube notificar quando postar vídeos novos aqui no canal. E também compartilhe os vídeos para engajar mais aí o canal. E antes de tudo eu queria agradecer muito a vocês, né, por a gente bater essa meta de 1,7 mil aqui no YouTube. E que, se Deus quiser, né, vamos bater logo, né, 2 mil, esperado até o final do ano, né. Enfim, eu tava aqui fazendo, né, meus vídeos aqui, eu tava preparando uns vídeos para fazer, até que me veio na cabeça, né, que o Spinosaurus não morreu, não foi o único vilão que morreu nos filmes. Só que para isso, né, temos que voltar lá em 1993 em Jurassic Park, né? A gente vê que tem os raptores, né? E tem a Big One, enfim, os seus raptores e a Rex. Lá a gente não sabia como é que iria ser, né? Foi o primeiro Jurassic Park, então a gente vê que a Rex foi ali, né? Não uma vilã, mas ela perseguiu os personagens, né? Deu ali um medo neles. E simplesmente os Raptors, eles meio que atacaram, né? Eles meio não atacaram, mas a gente vê que no final do filme os vilão mesmo eram os Raptors, né? E a Rex salvou ele lá no centro de visitantes. Então, afinal, os Raptors, que eram os vilão, morreu, né? A Rex salvou os personagens e os personagens vazou lá da ilha. Em The Lost World é meio que diferente. Por que diferente? A gente vê que em The Lost World, né, o mundo perdido do Jurassic Park, teve lá os vilões, que seria, no caso, a Tiranossauro Rex, né, a Dora e o Buck. Só que o Buck, a Dora e o Júnior, né, praticamente não foram os vilões do filme, né? Simplesmente eles sequestraram o Júnior e a Dora e o Buck foi atrás, e no final a gente viu, né, que o Buck, né, ficou lá com o Júnior. E enfim, ele devorou alguns personagens, né, ao longo da trama, mas não foram eles totalmente o vilão. A gente vê que os raptores de The Lost World, né, foram mortos lá, né, pelos humanos e pelo Ian, enfim, pela filha dele lá também. E praticamente esse sim seria os vilão, né, os raptores que devoraram um monte de personagens lá no filme. E praticamente os raptores tigrados seriam o vilão. Eu não sei se eu coloco o Buck, o Júnior, a Doi como vilões do filme, né? Porque seria mais uma cena de intruso, né? Simplesmente eles pegaram o Júnior e eles simplesmente estavam querendo seu filho de volta, mesmo devorando, né, o personagem, um dos personagens que foi principal, né, o amigo do Ian Malcolm lá na trama. Mas, de qualquer fato, na minha opinião, eu não vejo o Buck e a Doi como vilão de The Lost World, né? Ao contrário, eles só estavam querendo recuperar o Júnior, que era seu filho, e ficar de boa, né? Tranquilo. E os raptores, sim, né, foram perseguidos, foram atrás, né? Os consanguinados também, né? Que, enfim, uns morreram, outros não. Mas os mais vilões para mim em The Lost World foram, né, os raptores, porque eles devoraram, né, e eles poderiam matar o Ian Malcolm, né, ou a filha do Ian Malcolm, então simplesmente a filha dele salvou ele, né. Então, para mim, os vilões foram sim os raptores. Em Jurassic Park 3, né, é uma parte, porque é o seguinte, a gente tem um espinossauro e tem os raptores. Os raptores simplesmente foram não o vilão, mas sim, é tipo o Buck e a Doi, só tava querendo recuperar o que? Seus ovos, né? Que o Billy roubou, né? O Billy roubou os ovos de raptores, né? Lá na mochila do Alan Grant, e os raptores foram atrás. Praticamente não foram vilões, mas sim teve morte, né? E o espinossauro foi de certo um vilão, né? Pelo o avião ter parado ali no território dele, ou pelo caçador, né, ter atirado, se eu não me parece que eu ouvi uma história, no filho do Spinosaurus ou mesmo no Spinosaurus. Então, ou seja, o Spinosaurus foi o vilão desse filme e simplesmente no final
não morreu, né? Nem ele, nem os raptores, porque os raptores simplesmente entregou seus ovos e foram embora. Já o Spinosaurus teve, né, uma longo prazo ali no final, né, que queimou e simplesmente ele vazou. É simplesmente isso. Diferente dos Raptors de Jurassic Park 3, de Jurassic Park 1 que morreu, de Jurassic Park 2 que morreu, enfim. Indo para 2015 agora, em Jurassic World, a gente vê a Indominus Rex, que foi o principal vilão do filme. Ela devorou tudo, matou todos os apatossauros e simplesmente foi, né? Era para ser a atração do parque, mas não foi. E simplesmente no final ela também morreu, né? Pela Mosasaurus. E simplesmente teve uma ajudada ali, né? Da Rex e da Blue. Enfim, a gente sabe que a Indominus morreu, né? E não tem muito o que falar, porque indo para 2018 o Indoraptor também morreu, né? Pela Blue, no chifre de Triceratops, se não me engano se é um Triceratops, pra mim é, mas já vi colecionadores falando que era outro dinossauro, né, Ceratopsídeo. Enfim, ele morreu no crânio lá de Ceratopsídeo e pronto, né, mais um vilão morto na saga. E em 2022, que foi o Jurassic World Dominion, o Giganotossauro era o principal vilão. Tem uns Atrociraptors, mas tem o Giganotossauro. A Ghost morreu, se eu não me engano, né? Porque a gente vê ela em acampamento jurássico, né? Em Teoria do Caos, e ela morreu, sim, pelo touro, né? Pelo touro não, pelo Demon. E a gente vê também que o Giganotossauro, que era o principal vilão do filme, morreu também. Então não tem muito o que falar, né? Porque os Atrociraptors eles foram o vilão ali também, mas não morreram. Mas eu não vou considerar eles muito como o vilão, né? Sendo que eles estavam mais perseguindo, né, do que simplesmente querendo, assim, matar todo mundo por causa de território ou brigar. No Giganotossauro a gente vê isso, né? Que ele brigou por causa de território. A gente vê lá com a Rex, né? Do cervo lá, que ele estava disputando com a Rex. A gente vê também do gafanhoto e sim, ele foi o principal vilão, né? O menos que me causou medo na franquia, porque de fato ele não fez quase nada no filme. Tipo assim, ele foi um vilão não tão bom. Tipo, o visual dele foi da hora, foi muito hypado, né? Mas, irmão, simplesmente no final ele acabou morrendo também. Então, quem sobrou mesmo de vilão? O Spinosaurus. O Spinosaurus foi o único vilão na franquia que não morreu. Por enquanto, né? A gente não sabe se em Jurassic World Rebirth o T-Rex vai morrer. Então, pelo menos até 2022 aí, o vilão, né, dos filmes foi simplesmente o Spinosaurus, porque ele foi o único que não morreu, né? Simplesmente pegou fogo e ele vazou. E não sei se aquela estátua de Espinossauro em Jurassic World na ilha Snublar é do Espinossauro de Jurassic Park 3, né? Eu considero muito que não, porque ele apareceu em acampamento jurássico e falaram que aquele Espinossauro era de Jurassic Park 3. Então, assim, simplesmente o Espinossauro foi o único que sobreviveu no final, nos filmes, né? Porque a Scorpius Rex também em acampamento jurássico morreu. Então, assim, tem aquele negócio do Buck da Dor ser o vilão, né? Pra mim não é o vilão, eles estavam tentando pegar o seu filhote e os raptores estavam matando todo mundo, era o vilão. Então é uma cena à parte, né? Simplesmente a Indominus morreu, o Indoraptor morreu, o Giganotosaurus morreu, os raptores Big One, né, e o grupo lá morreu, e os tigrados também morreram, né? Também morreram, e simplesmente o Spinosaurus não, ou seja, o Spinosaurus foi o único dinossauro que não morreu em vilão, né, entre aspas, na franquia. Bom, se você acha que o Spinosaurus foi o único que não morreu, comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. E comenta aí que eu quero muito saber sua opinião. Valeu e até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.